Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu trago algumas informações sobre será que é possível um professor de educação básica ganhar bem aqui no Brasil? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Respondendo diretamente essa questão, sim. É claro que um professor de educação básica pode ganhar bem. Eu estou falando ganhar bem em relação ao salário mínimo do Brasil. Em 2023 ele vai estar em torno aí de R$ 1.300. A primeira alternativa, e não é nada fácil, obviamente, é você ganhar bem por hora-aula. Então, quanto maior a hora-aula você ganhar, mais será o seu salário. Vou fazer aí uma comparação só para vocês terem uma ideia. Lembrando que é a mesma pessoa e o mesmo número de aulas que eu vou levar em consideração. Imagine que um professor dê 18 aulas por semana. Isso quer dizer 3 manhãs completas, das 7 horas da manhã até meio-dia e meia, mais ou menos. Imagine que esse professor ele trabalhe em uma escola que pague R$ 20 a hora-aula. No final do mês ele tem um salário de R$ 1.900. Em outra escola que pague R$ 55 a hora-aula, ele teria um salário de R$ 5.400. Em uma escola que pague R$ 95 a hora-aula, ele teria um salário de R$ 9.000. E é claro que nós estamos falando de salários muito discrepantes. Quanto maior a hora-aula de uma escola, mais exigente aquela escola tende a ser. Quanto maior o valor da hora-aula de uma escola, mais difícil é entrar naquela escola, por vários motivos. Ela pode ser exigente demais, ela pode pegar professores, recrutar professores por indicação, ou ela pode ter aí alguns quesitos que não é tão fácil uma pessoa ter no seu currículo, como por exemplo um mestrado, um doutorado ou também alguns anos de experiência. Algumas escolas, por exemplo, pedem no mínimo 5 anos de experiência. Então é muito mais fácil você entrar em uma escola menor que pague menos e ir tentando subir aí o seu valor hora-aula conforme você tem mais experiência. Bom, e também, quanto maior a hora-aula de uma escola, mais você tem que se dedicar na entrevista. Geralmente, eles não vão entrevistar só você, eles vão entrevistar várias pessoas. E aí, o que vai contar muito para você entrar naquela escola é principalmente o seu currículo junto com a sua aula teste. Então, geralmente, quando a gente faz um processo seletivo, a gente tem que dar uma aula para quem está ali nos contratando. Então, quem vai assistir essa aula pode ser um professor daquela escola, junto com o coordenador, assessor de área e assim por diante. Então, eles vão avaliar a sua didática. Então, a aula teste, ela é muito importante, tem que sair perfeito, tem que estar muito bem ensaiado. Uma outra alternativa é você ser um professor bilíngue. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma demanda muito grande de professores bilíngues e eles sempre estão abrindo vaga. Provavelmente não tem pessoas o suficiente para cumprir essas vagas. Aqui em São Paulo, eu vejo muita vaga, principalmente para professor que fala fluente inglês, mas também tem algumas escolas que precisam de professores que falam português e alemão. Para vocês terem uma noção de valores, e eu encontro facilmente esses valores, por exemplo, no LinkedIn, tem várias vagas que vocês podem consultar depois, mas só para vocês terem um parâmetro, os professores bilíngue, né? E aí tem professores especialistas bilíngue de todas as áreas, de matemática, português, ciências e assim por diante. Eles estão pagando aí entre 10 e 18 mil reais de salário, fora benefícios.
Esse salário é relativo a um período integral. Então essas escolas, elas estão exigindo aí uma dedicação exclusiva para elas, que vai girar em torno de 35 a 40 horas semanais. Mas isso não necessariamente é tudo de aula. Muitas vezes a gente tem reuniões. Então, nesse período integral, tem aula, tem as reuniões também e às vezes uma hora de planejamento. Uma outra alternativa para você ganhar mais dinheiro no final do mês é dar aulas particulares. Você que vai determinar quanto você quer receber por hora aula. É claro que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nem sempre tem alunos querendo aula particular. Então, por exemplo, no começo do ano é difícil, né, ter alunos recorrendo já a aulas particulares. Então, vai ser ali aproximadamente próximo a provas ou a recuperações finais, então nem sempre você vai ter aquele salário, mas é um bom complemento. Então, geralmente você pode cobrar o valor que você quiser. Então, se você acha que a sua hora-aula vale R$ 80 a hora, você cobra. Só que você tem que achar esses alunos, obviamente, né? Que nem sempre é fácil. Hoje tem a alternativa de você dar aula particular online, então você nem precisa se deslocar da sua casa, você nem precisa pegar uma condução, gastar dinheiro com isso. Então, a aula online é super possível dando aula particular, mas existem algumas disciplinas que têm mais demanda. Então, matemática, português, química, física, geralmente são aí as disciplinas mais procuradas para aula particular. Além disso, existem alguns alunos que procuram um acompanhamento escolar. Então, você ajuda ele, por exemplo, com lição de casa 3 vezes por semana e assim por diante. Então, nessa monitoria do aluno, dá para tirar aí uma boa renda por mês. Uma outra alternativa é você subir de cargo. Você pode continuar dando algumas aulas, mas você também pode pegar aí uma coordenadoria diária ou uma assessoria diária. Então, muitas escolas, principalmente as escolas grandes, eles têm uma demanda muito grande de trabalho e nem sempre o coordenador pedagógico consegue dar e conta de tudo. Então, eles dividem por setores. Então, tem o setor de ciências, de matemática, de português e assim por diante. E aí você assessora aqueles professores. Então você vai ganhar suas aulas se você continuar dando, mas você também ganha aí um salário extra por fazer esse trabalho. Geralmente, para você ser coordenador ou assessor de área, você tem que ter não só a licenciatura, você tem que ter a licenciatura ou a pedagogia ou a licenciatura em um curso de especialização, como por exemplo, gestão escolar, que é um curso aí que vai preparar os profissionais para essa área mais de gestão, como uma coordenação ou uma assessoria. E a última dica é ser aí um assessor de turismo. Então, as escolas, elas demandam muito, né? Alguns passeios, por exemplo, pedagógicos, e você tem uma empresa que faz isso, então a escola contrata essa empresa e você pode ir como monitor. Então eles contratam alguns monitores para acompanhar os alunos, para ficar de olho, para dar uma assessoria em alguns passeios. E aí você ganha uma graninha extra também. Então, conheço professores que dão aula e nos seus dias vagos eles fazem esse trabalho. E aí complementam a renda. Bom, se ficou alguma dúvida nesse vídeo ou se eu lembrar de alguma outra dica, eu vou colocar aqui para vocês nos comentários. Comenta também se você tem uma outra dica para outros professores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.